Shalom, graças e paz. Estamos aí mais uma vez reunidos para gravar esse vídeo nessa semana. E essa semana estudando um pouco sobre a obra de Michel Foucault. Eu estava acompanhando a jornada dele e algumas frases em meio às suas obras me levaram a uma grande reflexão. E é sobre alguns desses temas que ele aborda que eu quero nesse vídeo conversar um pouquinho e diante disso trazer para nossas vidas algumas lições, algumas coisas que eu mesmo vou poder aplicar na minha vida e eu espero que você também possa aplicar na sua. Mas antes de continuarmos com o nosso vídeo, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe, deixe o seu like nesse trabalho que a gente está dando início aí e contamos muito com a sua ajuda. Tem uma frase de Foucault que diz assim: precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Antes da gente entrar nisso, é bom a gente saber quem era esse cara. Quem era Foucault? Foucault ele era um filósofo francês, professor, psicólogo, escritor. Seus pensamentos foram muito que influenciados, por Nietzsche, por Marx, por Freud. E ele era um filósofo bem contemporâneo, ele é bem da nossa época, assim. Foucault ele enfrentou vários problemas nas suas lutas, nas suas batalhas internas, ao ponto de 1948 ele tentar até o suicídio pela primeira vez. Foucault ele, a partir desse momento, ele começa a ser acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra. E aí ele começa um desenvolvimento, Segundo os estudiosos, Foucault ele pode ser dividido em 3 fases na vida dele. A fase que ele era um arqueólogo, onde ele teve muito trabalho de pesquisa na área histórica, onde ele trabalha acerca da história da psiquiatria, a história da loucura, a história da prisão. Ele tinha uma ideia muito interessante sobre o dar a voz ao louco. Que o louco pudesse olhar a loucura de uma outra prisma, de uma outra visão, a não ser a visão do cientista, do psiquiatra, mas olhar a visão do lado do louco. Então ele teve, nesse período como arqueólogo, essa visão onde ele era mais voltado às ciências humanas, ciências sociais. Ele teve aquele período também que ele foi o Foucault genealógico, onde ele buscava a verdade das formas jurídicas. E assim é interessante porque ele achava que a punição, a prisão, não poderia ser o suficiente ou não era a melhor maneira de estar se punindo alguém por um crime. Onde ele questiona a verdade pro lado do jurídico, o quanto o advogado, o promotor e o juiz estavam certos. E o último período de Foucault é um período que ele começa a olhar mais para dentro de si mesmo, onde ele, por suas questões pessoais, pela sua grande batalha na questão da sexualidade, ele começa a estudar a sociedade grega, antiga, e como era a sociedade, como eles tratavam a questão da sexualidade.
E diante dessa visão da questão da sexualidade do povo francês, do povo grego, ele escreve um livro chamado Cuidado de Si. Essa é uma pequena apresentação de quem foi Foucault, só para a gente poder entrar na frase, naquilo que ele diz. E como ele também, muitos lutam com seus monstros secretos. A nossa consciência de certo e errado, de uma forma geral, ela é formada na nossa educação, e base da nossa educação é uma educação cristã. Tanto que aqueles que não estão debaixo do cristianismo fazem coisas que aos nossos olhos são horrorosas, mas para eles são coisas que são naturais. Sabe, cada ser humano, na sua formação, ele tem essa dimensão em si do certo ou errado. Quanto mais religioso, mais coisas erradas a pessoa vai ver. E cada um sabe o tamanho do monstro interno que ele tem. Quem nunca foi pego por um pensamento que na sua cabeça, na sua mente, na sua formação, era algo horroroso? Se a gente pensar nisso, e pensar nesses monstros internos que temos, será que todos os nossos pensamentos podem se passar no outdoor? Será que em todas as reuniões que nós estamos, quando um chefe ou uma outra pessoa está ali ministrando, o que nós pensamos, todos que estão na sala, podem ter consciência, saber desses nossos pensamentos? Monstros internos. Nós estamos aí diante de uma caçada humana no Brasil, né? Estão caçando Lázaro. Se a gente parar e pensar, qual é o nosso desejo verdadeiro quando nós ouvimos a notícia do Lázaro? Como um bom samaritano, um bom cristão, que a polícia o pegue viva, que ele se converta a Deus, que ele tenha uma vida transformada. Ou aquele meio crente, Senhor Jesus salva e leva. Ou um pensamento sanguíneo, carnal, quando lembramos do que ele fez com as famílias, que tirou a vida das famílias, que violentou várias mulheres. Qual é o nosso pensamento real, sem uma ideia hipócrita, sem uma ideia de máscaras? O que pensamos diante disso? Será que não pensamos assim, nossa, tomara que a polícia pegue e que ele morra logo? Alguns ainda vão mais além, não pode morrer rápido, precisa sofrer. É interessante nós pensarmos nisso porque são monstros que nós temos na nossa vida, porque são monstros secretos. Ninguém sabe, só você sabe. E você não se sente capaz, ou nós não nos sentimos capazes de poder pegar essas coisas e falar para as pessoas de quais são os nossos verdadeiros sentimentos, os nossos monstros internos e secretos. Nos levam a ter dificuldades de admitir
que pensamos verdadeiramente dessa maneira. Nem tudo aquilo que passamos, falamos, é o que pensamos. E a gente precisa aprender a lidar com esse monstro que é o ser humano. Tem uma outra frase de Foucault que eu acho interessante, que ele diz o seguinte: há momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferente do que pensa. Se as pessoas souberem, muitas vezes, o que você está pensando, qual será a reação delas? Qual será a reação das pessoas se no momento eu expor a minha maneira de pensar, a minha ideia, eu vou aproximar ou vou afastar? Será que e perceber diferente do que se vê? De repente as pessoas veem de um jeito e eu percebo de outro. Como lidar com essas questões e questões da vida? Monstros secretos, todos nós os temos. E como nós podemos vencer os nossos monstros secretos? Qual caminho que eu posso traçar para entender? Porque nós vivemos uma grande batalha mental para não pensar certas coisas, para não exteriorizar certas coisas, porque o que vão pensar de mim? A primeira coisa é fazer que eles sejam conhecidos de nós mesmos. Há situações que nós não nos deixamos conhecer. Eu li uma frase agora, a pessoa colocou uma frase num status, ela disse que o casamento, o marido ou a esposa se conhece na separação. Os irmãos se conhecem na herança. E os amigos são conhecidos nas dificuldades. É preciso que a gente conheça os nossos monstros. Que a gente conheça os nossos desejos e vontades mais ocultas para que a gente aprenda a lidar com elas. Para que não seja somente o reprimir essas vontades, esses desejos, esses pensamentos, mas para que a gente possa entender, aprendendo como lidar. Então a primeira coisa é conhecer a nós mesmos. Precisamos fazer sempre uma autoanálise, uma introspecção, olhar para dentro de nós mesmos, examinar a nós mesmos. Quando nos colocamos diante de situações, se permitir pensar ao contrário do que realmente se pensa. Porque às vezes nós falamos de um jeito, mas pensamos de outro. É preciso assumir que em momentos e situações somos tomados de pensamentos horríveis. A hora que nós, por melhor que nós sejamos, por mais mansos, por mais autocontrole, por mais domínio, os momentos que são, há momentos na vida da gente, há situações que nós vemos, que nós nos revoltamos e nós pensamos de forma diferente, até mesmo de todos os nossos ensinamentos, de todas as nossas convicções. Ah, meu Deus, eu sou um pecador. Não, você é um ser humano que falha, que erra,
que tem as suas limitações, como todo mundo as tem. E depois que eu consigo entender isso, se eu sou cristão, eu apresento diante de Deus. Não um coração que eu quero enganar a Deus dizendo que eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas é diante de Deus dizendo, miserável, pecador, homem que sou. Porque a nossa grande batalha mental, que Paulo retrata em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Sabe, destruir essas fortalezas, formadas por monstros secretos, por desejos, por vontades ocultas, que te destroem, que o sorriso no rosto e o choro na alma precisam de um tratamento direto do próprio Deus. Mas nós também precisamos, além dos nossos monstros secretos, nós precisamos tratar as nossas feridas que são clandestinas. Essa semana eu conversei com 2 pessoas. Na verdade eu conversei com várias pessoas. Mas com 2 pessoas me marcou bastante. Porque 2 pessoas que guardam mágoas, mas não conseguem perceber as mágoas que guardam. E é muito interessante, porque o salmista, no Salmo 19, versículo 12, diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. É interessante, uma pessoa dessas que eu conversei estava magoada com um local, uma comunidade na qual ela fazia parte, e ela repetidas vezes falava assim, mas eu não tenho mágoa de ninguém. Já conversei com todo mundo, mas ela não consegue voltar ao local. Uma outra pessoa que eu conversei, ela conversando, e ela ia falando, fulano, muito bom, mas ele me fez isso. Mas eu não tenho mágoa dele. Aí conversava mais um pouco, fulano fez isso comigo, mas eu não tenho mágoa dele. Feridas clandestinas que precisam de tratamento. Quando oramos a oração que Jesus nos ensinou, oração universal, e ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, de Mateus capítulo 6, versículo 12. É preciso rever o quanto realmente se há perdão. E Foucault ele fala sobre os monstros, ele fala sobre as feridas e ele fala sobre a insanidade oculta. Diante de tudo aquilo que nós vivemos, na situação que nós vivemos, com certeza muitos de nós estão a ponto de, como diz a palavra, está a ponto de pirar. Está a ponto de ir à loucura. Tem uma frase de Simão Bacamarte, que é, claro, Machado de Assis, no livro O Alienista, que ele diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. É um livro muito interessante, se você não teve a oportunidade, leia O Alienista, de Machado de Assis.
de médico e louco. Todo mundo tem um pouco. Quantas vezes não parece que vamos ser conduzidos a essa loucura, a essa insanidade que é oculta? Sem contar das vezes que você fala sozinho, que você caminha conversando com alguém, não tem ninguém do seu lado. Foucault acreditava que era preciso dar voz à loucura, de entender o outro lado. É interessante porque quando ele fala da loucura, ele fala do eu, não do objeto. Fulano é louco, né? Fulano é doido. O que fulano fez é loucura. Será que o outro não pensa o mesmo de mim? Tem hora que é necessário dar voz, deixar que flua em nós, para que haja um desabafo. Tem hora que precisamos de uma gritoterapia, exteriorizar, gritar. O crente é mais fácil, né? O crente sobe para o monte, começa a orar alto e vai para a gritoterapia dele, vai aliviar a mente, vai aliviar a alma, se aproximar mais do Senhor. O que pensamos acerca das loucuras que nos afligem? Quem nunca pensou em pensar diferente do que se pensa, em perceber diferente do que se vê, mas que nunca fez, com medo de ser visto como louco, por medo o que o outro vai pensar? O cristão, ele segue uma mensagem, e uma mensagem da cruz, que Paulo diz que esta mensagem da cruz, ela é loucura, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Para muitos, ser cristão é loucura. Uns não vão entender a sua e a minha escolha. Mas diante desse pensamento, dessa ideia de Foucault, verdadeiramente, precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas e nossa insanidade oculta. Foucault estava longe de ser uma pessoa religiosa. Mas em uma das suas obras, que ele chama Cuidando de Si, na verdade, é um grande alerta para a nossa vida. Sobre os nossos monstros, sobre as nossas feridas e sobre a nossa insanidade, sobre a nossa loucura. Precisamos buscar em Cristo a transformação, uma cura para a alma. Porque com essa frase Foucault só revela: a alma humana é uma alma adoecida. E só há cura em um lugar: quando essa alma encontra repouso
em Cristo. Como diz Santo Agostinho, que a alma só tem repouso quando encontra Deus. Só teremos repouso se encontrarmos esta salvação que está em Cristo Jesus. Mas diante disso tudo, não se reprima diante dos seus monstros, das suas feridas e da sua loucura. Como sempre tenho falado no final dos vídeos, busque a Deus, mas busque a ajuda. Talvez você precise de alguém para conversar acerca dos seus problemas. E através desse diálogo, encontrar a paz. Não enlouqueça. Se liberte. Não deixe que os monstros te consomam. Não deixe que as feridas se abram. E não deixe que a loucura tome conta da sua vida. Busque ajuda. E com a ajuda que você buscar, mais a ajuda de Deus, você vai encontrar vitória. Deus abençoe.